Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Kelvin. Tudo bem, Kelvin? E a gente está aqui para falar de um assunto bem importante, que são os esportes adaptados. E hoje a gente vai dar ênfase ao goalball. Então aqui na imagem a gente pode verificar, né? São dois atletas, uma bola. Então a gente já começa a fazer algumas conexões para imaginar o que significa esse goalball. Então, qual é o objetivo dessa nossa aula? Que vocês consigam analisar as possibilidades e as limitações das pessoas deficientes no processo de inclusão social e no esporte. Então, a gente pode dizer que as pessoas com deficiência, elas têm esse processo de inclusão dentro do âmbito social e também dentro do esporte. Aqui uma imagem bem bonita da seleção brasileira, que ganhou uma medalha ali na participação olímpica. E quais são as perguntas norteadoras dessa nossa aula? Então vamos lá. O goalball, como a gente viu ali na primeira imagem que eu mostrei, ele lembra qual esporte? Naquela primeira imagem, tenta lembrar aquela imagem. O que vocês pensam quando vocês veem aquela imagem? Que esporte que vem na cabeça de vocês? E o goalball é um esporte onde o objetivo é marcar gols. Quantos são feitos em média por partida? Então vamos imaginar, vamos pensar assim, que esporte mais a gente tem que marcar gol? Vamos pensar no futebol, por exemplo. Quantos gols saem em média num jogo de futebol? 10, 20? Não sai tantos gols assim comumente, né? No goalball, quantos vocês acham que saem? Vamos verificar isso no decorrer da aula. Então o que é o goalball? Então o goalball ou goalball, então aqui está escrito ele em inglês e aqui em português, é uma modalidade paralímpica disputada em equipe por pessoas com deficiência visual. Então, de uma maneira bem simplória, é um esporte para pessoas cegas, tá? É uma modalidade paralímpica em que as pessoas elas têm alguns objetivos e a gente vai ver quais são eles. Vamos ver como se joga e conhecer algumas regras do goalball. Então, vamos lá, vamos falar primeiro da quadra. Então, a gente precisa de uma quadra para jogar. Isso é bem interessante porque a gente pode adaptar em muitas escolas essa quadra de goalball. Claro que se eu não tiver as mesmas medidas na minha escola, eu não vou deixar de participar. A gente diminui ou aumenta, né? Mas ela tem uma característica bem marcante que é o quê? O tamanho, ela é 18 metros por 9, que é um esporte conhecido também de vocês, que é o mesmo tamanho de uma quadra de voleibol. De cada lado da quadra tem um gol, tá? Com 9 metros de largura e 1,30 m de altura. Então aqui, ó, a gente tem esse gol, ele é bem maior que o gol tradicional que nós estamos acostumados a ver. Ele tem 9 metros de largura e 1,30 m de altura, tá? Cada equipe possui 3 jogadores titulares e 3 reservas, então são 6 jogadores, 3 estão jogando aqui dessa equipe, na imagem aqui, ó, e 3 da outra equipe. Então são 3 contra 3. Fora esses que estão jogando, cada equipe tem 3 na reserva. Vence a partida quem fizer o maior número de gols. Então quem fizer mais gol, naquele tempo determinado, vai vencer a partida. O arremesso, então tem uma regra específica do arremesso. Então eu não posso jogar a bola de qualquer forma lá para tentar fazer o gol. Então tem uma regra específica, então vamos ver qual é. Ele deve ser realizado em até 10 segundos. Então eu não posso segurar a bola mais que 10 segundos. Eu tenho 10 segundos para fazer esse ataque. Por que isso? Por que vocês acham que tem esses 10 segundos? Imagina um jogo, você segurando a bola, 1 minuto, 2 minutos, meu time está ganhando, né? Seria injusto. Então eles colocam esses 10 segundos para que a bola, para que tenha esse jogo mais dinâmico lá. E ele deve ser rasteiro quer dizer que é no chão, ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. Então aqui a gente tem as áreas do campo, né? A área de defesa, ó, a azul é a área de defesa, a amarela aqui é a área de ataque e aqui a área neutra, tá? A bola. Então, a bola ela tem um guiso. O que é um guiso? É como se fosse um sininho, tá? Que ela fica dentro da bola. Então, o material dela ele é de borracha. Tá? E para que serve esse guiso? Para que as pessoas se orientem. Ele é um esporte tátil e auditivo. Então, ele precisa escutar onde está essa bola para ele tentar fazer a defesa. O objetivo não é fazer gol?
o objetivo também é não deixar com que outra equipe faça. Então, para isso, eu tenho que escutar o barulho da bola, tentar me orientar e defender para que ela não entre no meu gol, na minha meta. Então, essa aqui é uma bola, ó, na imagem, né, uma bola oficial de goalball. Aí ela tem esses furinhos também para que o som saia, se propague mais ainda. Silêncio. É um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento do gol. Então, as pessoas que estão ali assistindo, a equipe técnica, os jogadores, reservas que estão ali, inclusive os que estão jogando, eles não emitem som ali, eles não podem torcer, não podem falar nada, eles têm que ficar em silêncio. Só que a hora que sai o gol, eles podem extravasar, né, claro, com alegria, como a gente pode ver na imagem aqui, com certeza foi um momento de um gol. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Qual o objetivo do goalball? O que vocês acham? Qual que é o objetivo do goalball? Qual área de outra disciplina escolar ajudaria um atleta a melhorar sua performance em uma partida ou em um jogo? Então, vamos imaginar assim. Qual área de alguma outra disciplina? Vamos pensar numa outra disciplina, por exemplo, inglês, língua inglesa. Como que ele ajudaria um atleta a melhorar sua performance dentro de um jogo? É para vocês refletirem e nós já voltamos. Voltamos, e o que você acha? Encontrou alguma disciplina aí que conseguiu fazer essa ligação, esse link aí entre uma disciplina e a performance do atleta? Vamos pensar com o exemplo que a professora deu mesmo, em língua inglesa, né? Então eu vou me apropriar da língua inglesa, vou buscar, por exemplo, informações e insights, né, que tenham a língua inglesa como mãe,
e eu vou buscar informações com um artigo, alguma revista que fale de algo que aconteceu recentemente. Então eu consigo fazer esse link, mas professora, mas como que vai melhorar a performance de um atleta? Então ele vai procurar através da ciência ali, vai tentar, né, ver o que tem de possibilidades dentro dessa modalidade, o que está de mais moderno, né, o que está novo, porque não é tudo o que acontece aqui no Brasil, a gente tem que pensar no mundo todo. Então as pessoas descobrem coisas interessantes em outros lugares do mundo. E aí vai tentar colocar isso talvez no seu treinamento, às vezes um equipamento tecnológico que ajude nesse treinamento também. Né? Então, dentro das áreas ali que a gente pode encontrar dentro da escola também. Né? Muitos professores falam sobre tecnologia, sobre a questão biológica. Então, várias, né, principalmente biológicas, a gente pode melhorar a performance de um atleta através dessa disciplina. Tá? Goalball, então, com relação aos seus atletas, são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. Então, ao mesmo tempo em que eles atacam, eles também defendem. Arremessadores, no caso ali, são os atacantes, eles vão atacar. Todos utilizam uma venda durante as competições para que possam competir em condições de igualdade. Então aqui está um exemplo de uma venda. Então todos os atletas eles utilizam uma venda. Por quê? A gente já vai ver no próximo slide, como está escrito aqui. Veja a seguir a classificação dos atletas para compreender a necessidade do uso da venda. Então vamos lá. B1 são cegos totais ou com percepção de luz. Então, como nós vimos, né? Então eles têm alguma percepção de luz. O que é essa percepção de luz? É quando eu fecho os olhos, se vocês estiverem num quarto escuro, fecharem os olhos, alguém acender a luz, você vai ter a percepção de que alguma luz foi acesa. Então, essa é uma percepção de luz. Atletas com percepções de vultos, então ele não consegue identificar a pessoa, mas consegue saber que tem vultos ali. E que conseguem definir imagens. Então, são os atletas que conseguem definir imagens, mas não com perfeição. Tá? Então, a gente tem essas três classificações. Vocês podem ver que quanto menor o número, maior o comprometimento. Tá? Por isso, esses atletas aqui, todos eles competem. Então, eles têm que usar a venda. Para quê? Para que todos tenham a mesma percepção visual. Né? Então, deixa isso de uma maneira justa. Imagina uma atleta que consegue definir imagens contra um time de atletas que são cegos totais, não seria justo. Então, por isso, eles usam essa venda aqui. Claro que cada uma, eles personalizam com as cores da sua equipe, ou simplesmente preto, enfim, vários modelos também. As partidas são disputadas em 2 tempos de 10 minutos, então vamos falar um pouquinho sobre o tempo do jogo. Então, são 2 tempos de 10 minutos, com um intervalo de 3 minutos. Tá? Então, é bem rapidinho. Se a gente pensar ali, 25 minutos, acaba uma partida de goalball. No final, olha que legal essa informação. No final, se o jogo permanecer empatado, joga-se uma prorrogação de 6 minutos, divididos em 2 tempos de 3 minutos. Então, quando eu tiver assim, é sempre minutos, tá? Então, se o jogo terminar empatado, vai ter mais 2 tempos de 3 para eles tentarem desempatar. Certo? E a gente chega no nosso segundo exercício, é uma pergunta para que vocês respondam da maneira que vocês acharem correto. No goalball, existe uma jogada que se chama game. Como você acha que acontece o game? Em qual situação? Então, no goalball tem uma jogada em que eles chamam de game. O que é o game? Pensa, não tem problema você... não sei, professora, mas chuta. O que você acha que é o game? Já voltamos.
E aí? O que você acha que é o game? Vamos ver a resposta? Então, o game é caso uma das equipes marque mais de 10 gols de diferença em relação à outra e daí, consequentemente, a partida ela vai ser encerrada. Então, por exemplo, a partida lá está 1-1, 2-2, né? E aí o meu time começou a fazer um monte de gol. A gente fez 12-2. Fizemos um game. A gente ganhou o jogo, né? O game é o próprio nome diz. Então a partida ela é encerrada e a gente conquista a vitória. Então é importante que eu não deixe a outra equipe fazer mais de 10 gols, porque se fizer mais de 10 gols, eu posso perder o jogo. Então com isso, a gente volta naquela questão lá do começo com relação à reflexão da nossa aula. Vocês acham que o goalball, o placar ele fica baixo, 2-1, 1-0, assim como tradicionalmente a gente vê no futebol? Não, a resposta está aqui, né? Não, geralmente os placares eles são mais elevados. Não que necessariamente precise chegar a 10, mas a gente pode pensar, né, refletir e pensar. Se um jogo pode ter 10 gols de diferença, quer dizer que acontecem muitos gols. Então, se acontecem muitos gols, os placares eles são mais altos, consequentemente, tá? Então, o game é isso aí. Fez mais de 10 gols, com a de diferença, ganhou a partida. Aí a gente tem algumas posições. Então, a gente tem o ala direito, o ala esquerdo e o pivô. Né? Ala direito, ala esquerdo e o pivô. E aqui uma imagem de um arremesso de goalball. Ó. Reparem que ele não pode ultrapassar a linha ali, né? Ele tem o limite. E a equipe de defesa também. Eles não podem ficar lá no meio da quadra, por exemplo, para tentar defender. Então, através do som, essa percepção, eles tentam realizar a defesa. Tá? E a gente chega no nosso terceiro exercício. Escolha um link abaixo, navegue e tente identificar palavras relacionadas ao que estudamos a respeito do goalball. Então, eu deixei aqui para vocês 3 links. Tá? Aí aqui embaixo, como dica, ó, vale pedir auxílio ao professor de língua inglesa. Esses 3 links que eu deixei, eles são sites que são direcionados ao goalball estrangeiro, né? O goalball em outros países. Eles são sites, claro que a gente sabe que se vocês colocarem lá, se vai ter a opção de tradução em português. A ideia não é essa, a ideia é vocês tentarem identificar, a gente fazer um link com a língua inglesa e tentar identificar o que a gente viu, se vocês conseguem associar as palavras do goalball que a gente viu com relação à língua inglesa. Então, tentar entender. Com isso, a gente vai treinando, além do que a gente aprendeu sobre o goalball, um pouquinho da língua inglesa com relação aos esportes paralímpicos. Nós já voltamos, divirtam-se, até daqui a pouco.
Retornamos. Espero que tenha dado certo a pesquisa de vocês. Tem alguns sites aqui, né, que são sites de alguns países, vocês devem ter verificado, quem entrou verificou isso. E a ideia, assim, é interessante quando a gente vê uma outra cultura em outro lugar, como ela é inserida, né? Então fazer essa diferenciação também, por exemplo, como que é o site do Goalball brasileiro. Vocês já entraram alguma vez no site do Goalball, da Seleção Brasileira de Goalball? Eles têm rede social, né? Tá Instagram, Facebook, várias outras plataformas. Então entre, conheça. A gente fala assim, às vezes eu vejo um esporte, eu acho legal, mas eu não vou conhecer. Tem muita informação legal. Então tem gente que vive só disso aqui. Então muito importante vocês conhecerem também com relação às outras culturas, a gente sair um pouquinho da nossa caixa aqui Brasil e explorar o mundo afora. Aí aqui um vídeo para que vocês reforcem um pouquinho mais sobre o goalball, né? É importante frisar que o goalball ele é um esporte em que ele não foi, né? Ele é um paradesporto em que ele não foi tirado de um esporte adaptado, ele foi criado para os deficientes visuais, para os cegos, tá? Não foi adaptação, como a gente vê alguns esportes que são adaptados. A natação é adaptada, o futebol é adaptado, o goalball não, ele foi criado para os cegos, para os deficientes visuais. E aqui o que nós vimos na nossa aula, a gente viu a definição do goalball, como que se joga e também sobre as regras, tá? Então a gente viu um pouquinho de cada, aqui mais uma imagem, né, de um arremesso de um atleta de goalball. Muitas escolas fazem, sei que muitos professores realizam essa atividade na escola, é muito legal depois conversar com os estudantes sobre a vivência, sobre a prática, o que eles acharam. Então isso é bem importante, fica aí a ideia e a dica para que, se vocês tiverem possibilidade, participem e façam, tá? Gostaria de agradecer aqui vocês estudantes, os professores, agradecer o nosso intérprete Kelvin. Obrigada, Kelvin. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.